Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Atlas Geopolítico, esse projeto que está crescendo graças ao apoio de vocês, mas é um apoio que não pode parar, então a gente já começa pedindo aí a sua curtida, o seu compartilhamento, comenta o que você achar desse episódio, se a gente está falando coisas que fazem sentido ou que talvez não façam tanto sentido assim, e vamos lá, para mais um episódio. Fala Borsal, Mateus. Tudo bem? Fala pessoal do Atlas Geopolítico, então hoje vamos falar um pouquinho sobre demografia, um conceito fundamental para a geopolítica. Como o Borsal já falou, ajudem a gente a crescer, comentem, compartilhem, procurem a gente em outras plataformas, que não só no YouTube. Estamos no Spotify, quando você quer andar no carro e ouvir nós. Estamos no TikTok, com alguns cortes um pouco menores. E estamos, obviamente, no Instagram. Então vem com a gente, vamos discutir esse tema sobre demografia, que diz respeito a populações do mundo, que diz respeito ao crescimento demográfico do mundo. E eu queria começar já com algumas provocações iniciais. Essas provocações, por que falar de demografia? Então, nós sabemos que hoje o mundo tem 8,2 bilhões mais ou menos de pessoas. Nós somos 2 pessoas. Vocês aí perfazem a nossa comunidade de mais o quê? 100, 200 mil pessoas. Poderia ser, o pessoal tem que curtir, tem que seguir. Quem sabe, né, chegaremos cada vez maiores, mas o mundo hoje tem 8,2 bilhões de pessoas espalhados por todos os continentes. Esse número, talvez ele chama muito a atenção, mas eu acho que o que mais chama a atenção é a velocidade com que a população humana está crescendo no mundo. Então, para onde isso vai? Até que ponto o planeta dá conta de um número de 8,2 bilhões de pessoas? Em termos de infraestrutura, de alimentação, de água. Então, eu acho que esse assunto, Borsal, ele se conecta com vários assuntos que a gente já conversou, com assuntos que nós vamos conversar, e por isso que ele é um assunto fundamental. Nós estamos chegando no limite que o planeta aguenta. A ONU mesmo fala que por volta de 2050 nós atinjamos o máximo de população no mundo, um pouco mais de 10 bilhões de pessoas, e aí começa uma tendência de queda. E é sobre isso que a gente vai falar e conversar, mas antes disso, o Borsal vai explicar um conceitozinho importante aí da geografia. Isso, a população está de fato crescendo de uma maneira que nos faz pensar, o mundo aguenta? Em todos os aspectos que você falou. Mas ela cresce de maneiras diferentes, em lugares diferentes. Então a gente tem um conceito muito importante da demografia, que é o conceito de transição demográfica, que é o conceito que a gente vê no famoso gráfico que mostra a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo, o crescimento da população, comparando natalidade e mortalidade. Então os países todos, eles estão enquadrados em uma dessas fases, são 5 fases na transição demográfica. A primeira fase é um país muito subdesenvolvido, com condições muito precárias. Pré-industrial tá aqui. Em que a ideia é que aquele cenário remonte do período pré-industrial mesmo, ao período pré-industrial, e aí é uma taxa de natalidade muito elevada, mas também uma taxa de mortalidade muito elevada. Logo, a população não cresce muito, o crescimento é super baixo, justamente porque, apesar de nascer muita gente, morre muita gente. E aí, porque tanto nascem muitas pessoas quanto morrem muitas pessoas. Nasce muita gente porque é uma população majoritariamente rural, sem mecanização, sem aplicação de tecnologia, então o filho é mão de obra, o filho ajuda no sustento da família. É uma sociedade com educação deficitária, então a ideia de planejamento familiar é muito difícil. É uma sociedade em que a mulher não está inserida no mercado de trabalho e a mulher fora do mercado de trabalho tende a assumir, de forma socialmente imposta, é verdade, esse papel de mãe. Então nascem muitas pessoas. Métodos contraceptivos quase que não existem. E ainda que existam, não há uma rede de saúde distribuindo esses métodos contraceptivos. E aí vem a questão da mortalidade alta também, porque ao mesmo tempo é uma sociedade com péssimas condições de saneamento, de saúde, condições de trabalho precárias, então morre muita gente. Nasce muita gente, morre muita gente, a população praticamente não varia. Uma sociedade que se desenvolve um pouco, passa a ter uma taxa de mortalidade em queda. Isso por quê? Porque é uma sociedade que se urbanizou, então a gente já olha para umas condições de vida melhores,
especialmente de saúde e saneamento. Podemos falar que a expectativa de vida, à medida que a mortalidade cai, a expectativa de vida sobe. Então a população, em média, pode viver há mais de 50, 60, Isso. 70 anos. Mas ainda culturalmente, essas pessoas continuam tendo muitos filhos. Uhum. Então é um momento em que nasce muita gente e morre menos. Então é um momento de grande crescimento populacional. Aí você tem essa curva. Por isso a taxa de crescimento vegetativo aumenta bastante. Continuando na lógica de desenvolvimento, o próximo passo, a terceira fase, que seria mais ou menos onde está o Brasil. O Brasil estaria entre o 3 e o 4. Entre o 3 e o 4, isso. Nós temos uma sociedade que continua se desenvolvendo, então agora, extremamente urbanizada, em que o filho não é mais necessário como mão de obra rural, enfim. Então, já é uma população que está trabalhando na indústria, é uma população que tem acesso à escola, então consegue fazer o planejamento familiar de forma mais eficiente, é uma população que tem acesso a métodos contraceptivos, a mulher está inserida no mercado de trabalho, então tudo isso começa a puxar a taxa de natalidade para baixo. Quando a taxa de natalidade começa a cair, aqui o crescimento populacional começa a frear, ele ainda está em ascensão, mas começa a frear, até que finalmente a gente chega nas fases mais desenvolvidas, que são as fases 4 e 5, em que essas taxas tendem a se estabilizar mais baixas, fazendo oposição ao que a gente via na fase 1. Uhum. Então lá a gente tem, agora na fase 4, uma natalidade também muito baixa, próxima da mortalidade, então a população também varia muito pouco, só que é diferente. Antes nascia muita gente e morria muita gente, então muito jovem. Tá. Agora não nasce quase ninguém, mas também pouca gente morre porque as condições de saúde são excelentes, o saneamento é muito bom. As pessoas morrem com mais idade. Vacinação. Sim, então, importante. Há uma tendência à esperança de vida ser saneamento mais básico. Perfeito. Então agora é uma população que varia pouco e que tem muito mais idosos do que jovens. E isso, eu acho que a gente vai discutir bastante ao longo, com até exemplos de países, e a gente trouxe, eu acho que quem está acompanhando a gente no YouTube fica muito legal, porque vocês vão ter esse material. Quem quiser esse material para usar em aula, para usar para estudar para vestibular, que isso cai bastante, para usar Só pedir. Só pedir vai estar no site, a gente vai colocar no site, a gente vai fazer isso. E esse dado é interessante, né? Entre 2020 e 2050, ou seja, uma projeção, a população acima de 65 anos vai dobrar, é o que você falou, né? Melhores condições de saúde, acesso a saneamento básico. Isso. E isso impacta diretamente num problema que a gente vai discutir, que é a Previdência Social. A Previdência Social, que inclusive já tem que ser um problema no radar dos governos a partir da fase 3. Porque a fase 3 já indica uma tendência a dificuldades no futuro com a Previdência. Mas que se torna gritante quando a taxa de natalidade cai tanto que ela se torna menor do que a taxa de mortalidade. As pessoas continuam morrendo, naturalmente, é o ciclo da vida, mas muitos casais optam por não terem filhos e isso faz com que a natalidade possa ser menor do que a mortalidade. E aí a população do país cai. Decresce. Que é o que a gente vai ver no caso... Mais gente morrendo do que nascendo. Quando o país chega nessa fase, a gente fala que a transição demográfica desse país atravessou um momento chamado de cruz russa. Essa transição é a cruz russa. Por quê? Porque na história recente, o país que viu esse cenário acontecer de maneira mais intensa e que foi mais estudado, enfim, foi a própria Rússia, quando se tornou Rússia, né? Quando a gente viu o fim da União Soviética, uma crise econômica tremenda, e isso fez com que a Rússia tivesse que enfrentar essa situação. Entendi. Vamos. E a gente vê esse decrescimento hoje, não só não em um único exemplo, mas em vários países, né? Olha que interessante isso aqui. A gente tem os países mais populosos do mundo. Sempre a gente já está pensando meio no futuro, fazendo um pouco de Mandiná aqui. Isso, futurologia, né? Futurologia. Países, acho que ninguém lembra que é a Mandiná, mas tudo bem. Países mais populosos entre 2024 e 2100. Nós temos aqui que a China, né, ela era o país mais populoso aqui no presente. Ela está bem colada na Índia. A Índia hoje é o país mais populoso, mas é quase igual. A Índia tem um pouco mais. A Índia, em 2050, será o país mais populoso com larga vantagem. E a China, olha o que a gente comentou agora, haverá um decrescimento da população, né, chinesa. E haverá também um decrescimento muito mais acentuado em 2100. Tem um exemplo aqui do Brasil, ó. No Brasil a variação é menor, até porque é um país menor, não tão menor assim, mas 0,2 bilhão, ou seja, 220 milhões de habitantes mais ou menos no Brasil. O Brasil vai crescer um pouco, mas ele vai chegar naquela fase de estagnação e depois de diminuição da população. E aí a gente vê, falando um pouco da Europa, né? A Europa não está aqui,
Mas a Europa é um país que passa por esse envelhecimento acelerado e por um processo econômico de desindustrialização. As coisas são produzidas na China, são produzidas na Índia e cada vez mais são produzidas, né, no que a gente chama de sul global, nessa nova tendência do sul global. E, portanto, a força, né, da industrialização, essa força de trabalho vai ser muito impactante no futuro na Europa e que vai dar um fôlego para esses países que têm aquilo, né, que a gente chama de uma população, de uma vantagem populacional demográfica que vai acontecer. Agora, o caso da China é impressionante. Eu não imaginava, talvez há pouco tempo atrás, antes de estudar, que a China perderia pessoas. E perderá pessoas por algumas razões que a gente consegue até estimar. Por exemplo, a lei do filho único não existe mais, é verdade, mas por muito tempo os casais puderam ter um filho só. Então essas duas pessoas deixaram só uma no seu lugar, outras duas deixaram só uma no seu lugar, e isso faz com que a reposição populacional não aconteça. Hoje, mesmo com o fim da lei do filho único, a lei permite 2 filhos. Uhum. Então, ainda é verdade dizer que nem todo casal vai chegar nesse limite e que a taxa de reposição provavelmente ainda não vai ser atingida. Mas também é verdade dizer que a China urbana, a China que a gente vê em notícia, a China que exporta para todo mundo, não é a China que a gente está vendo aqui mudando desse jeito, né? É a China rural. É a China rural. Então a China rural vai ter provavelmente um avanço dessa qualidade de vida do litoral em direção ao interior, e aquela perspectiva que a gente via no gráfico de urbanização, menos filhos, mais métodos contraceptivos, mais mercado de trabalho para as mulheres, mais capacidade de fazer o planejamento familiar, vai se interiorizando no território chinês e ela vai vendo essa redução de pessoas. Quem somos nós, né, o Atlas Geopolítico, para contestar as Nações Unidas? Agora, eu acho muito estranho, em 2100, a Índia ter 1,5 bilhão de habitantes e a China ter um pouco mais de 600 milhões. Tudo bem, talvez a gente não esteja aqui para ver, mas eu duvido um pouco. 2050 me parece um pouco mais provável. É uma variação agressiva, né? Muito agressiva essa variação, né? A gente tem muitos gráficos hoje, né? A gente pode falar da taxa de fertilidade, para quem não fala inglês, aqui a gente vai traduzindo, né? Os países mais populosos, China, Índia, Estados Unidos, ao Brasil aqui de novo. A taxa de fertilidade, né, que significa crianças por mulher, é assim que se calcula. Uhum. Essa taxa de fertilidade ela vai caindo em todos os países, exceto na China. A China aumenta um pouco, até pela lei do filho único, até por uma mudança política chinesa, de um incentivo agora para ter filhos, né, se a gente juntar com o outro. Mas percebam, né, percebe aqui, Borsal, é muito grande a diminuição no Paquistão, na Nigéria, em vários países, né, do sul global, subdesenvolvidos, africanos, asiáticos, no Brasil mesmo, a gente tem esse decréscimo. Tudo isso é o quê? Futurologia. Pode ser, pode não ser. Daqui 100 anos, o pessoal pode nos cobrar disso. Mas você vê que interessante, 2 coisas são muito interessantes nessa análise. Primeiro, onde a taxa de fertilidade varia menos, onde os países já são muito urbanizados. Uhum. Porque a urbanização é um fator que reduz o número de filhos em média por mulher. Então, onde já é muito urbanizado, por exemplo, os Estados Unidos têm uma variação muito pequena, a China tem uma variação pequena, e provavelmente aí a gente está falando da China litorânea, China urbana. O Brasil é um país bastante urbanizado, então a variação também é pequena. Agora, quando a gente olha para a Nigéria ou para a Tanzânia, a variação é imensa. É imensa. E outra coisa que chama a minha atenção é o número 2, na verdade 2,1, para ser rigoroso com o conceito, é o número mágico para reposição populacional. Uau! Então, não há aqui praticamente nenhum dos países, né, aqui de cima, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, mesmo o Paquistão, né, que deve se urbanizar numa taxa bastante acelerada, nenhum deles chega até o 2,1. Então, são populações que, teoricamente, vão passar, a partir de 2100, a decrescer. Que é abaixo de 2, a taxa de fertilidade, o país perde população. Perde população. Se não houver reposição de outras maneiras, que é o caso da migração, perde população. Exatamente. Claro que você pode ter um impacto por guerras, por conflitos, por aquilo que a gente já conversou, né, naquele episódio da COP30, que a gente falou do impacto ambiental que pode também, né, levar pessoas, grupo inteiro, cidades inteiras, regiões inteiras, a não serem mais habitáveis. Isso. Né? E se a gente olhar, para mim, esses 2 mapas aqui são os mais interessantes, esse e o próximo.
A gente tem aqui, eu sei que é um pouco estranho, a gente vai tentando traduzir, o crescimento das populações em cidades, hoje, então 2010 a 2025, nesse gap temporal aí, a gente vê um crescimento, quanto mais verde aqui, menor é o crescimento dessas cidades. Uhum. Quanto mais vermelho, roxo, maior é o crescimento. Então, no momento que nós estamos, a gente vê um grande crescimento populacional na África, na Ásia, né? E nessa região africana aqui, Sahel e subsaariana. Enquanto que nos países mais populosos, e me chama muito a atenção a China, o Japão, a gente vê um crescimento bem menor. E se nós compararmos com o que vai acontecer mais para frente, ou seja, de 2035 para 2050, as bolas verdes, que significam menor crescimento ou até decrescimento da população... Decrescimento. Decrescimento, abaixo de zero. Assim, um decrescimento, amarelo e verde, o amarelo é um crescimento muito baixo, verde é um decrescimento. França, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, todos esses... Brasil, veja que o Brasil, né? Nós estamos aqui Ubatuba, né? Onde a gente está, Jundiaí, São Paulo. A gente em decrescimento, enquanto que na África, na Índia, Paquistão aqui, nós vemos um crescimento populacional. Isso já começa a mostrar que haverá uma separação em dois espaços importantes do ponto de vista demográfico. Aqueles países envelhecidos e que perdem pessoas na sua população absoluta, e aqueles países mais jovens, de população mais jovem, e que continuam tendo um crescimento populacional. Outra coisa que é legal de se olhar, ainda nesse mapa, é que há, evidentemente, exceções, mas, como uma regra, a gente pode perceber que quanto mais desenvolvido o lugar, maior é a tendência ao decrescimento populacional. De novo, urbanização, métodos contraceptivos, capacidade de planejamento familiar, tudo isso faz muita diferença. Eu fico olhando para isso aqui, tem um ponto vermelho no norte do Canadá, quer dizer, esse lugar aqui vai crescer. Eu não sei quem, além de um amigo nosso que foi morar lá, quem ia querer morar aqui, mas tudo bem. Frio. Então, vai ser um grande crescimento populacional aqui. Mas ok, né? Tá tudo bem. Então eu acho que isso é muito importante a gente perceber. Claro, esses exercícios de pensar o futuro não são baseados em nada, né? Então não é só, vamos ver o que acontece. Volta um. Você quer que volte um? Minuto. Não, beleza. Esse aqui é o de agora e o próximo é do futuro. Isso. Não, eu queria só dar uma olhadinha aqui na região do Mar Mediterrâneo, Oriente Médio ali, porque eu queria dar uma olhada se a população estava sendo considerada o conflito da Síria, por exemplo, e a população provavelmente já está diminuindo, mas eu não consegui identificar. Porque também pode ter isso, a população da cidade diminui por causa de conflitos, né? E isso é o imponderável. Pode ser que aconteça um conflito e a gente não saiba onde vai acontecer, né? Tá rindo já do Pikachu ali. E a gente quer falar de dois países, basicamente, né? Então eu vou começar falando do Japão. O Japão é o país mais emblemático desse envelhecimento da população. Então, onde é que está a expectativa de vida do Japão em 2021, hoje já é um pouco maior, é de 84 anos e meio, ou seja, a população vive muito, em média. Então isso aqui é bem maior para muita gente. A gente sabe que o Japão tem milhares de pessoas centenárias. E isso aqui impacta muito que o Japão diminui em 1 milhão de pessoas a sua população. Eu vi um dado que a cada dia o Japão perde mais de 200 pessoas entre nascem e morrem. Até 2060, reduzir em mais de 35 milhões de pessoas. Assim, é mais do que um país. É quase o tamanho aí de uma Espanha. Então, o que está acontecendo no Japão? O Japão não tem filhos. E por que será, Borsal? Eu acho que eu tenho algumas hipóteses. Você me falou as hipóteses, eu achei boa. Acho que é muito LOL, professor. Muito LOL. Muito LOL. É LOL, é Clash Royale, é Free Fire. E aí não tem filho. É outra preocupação. Pode ter filho no LOL, não sei se dá pra ter filho. The Sims. Mas a questão é, eles não têm filho. E esse é um problema porque não terá mão de obra, força de trabalho para trabalhar, para desenvolver a economia. Então você não tem um boom demográfico, você tem um país envelhecido e isso impacta muito forte nas aposentadorias, né, no dinheiro do governo, que vai ter que pagar aposentadorias de pessoas que aposentam aos 75 anos e vão viver mais 30, 35 anos, e aí vão ganhar aposentadoria, de um país que não produz. Isso. Então, isso é um impacto que o Japão já está pensando, obviamente, né? Só que uma saída para isso poderia ser atrair mão de obra estrangeira, imigrantes.
né? Atração de mão de obra estrangeira. Só que isso esbarra numa questão migratória. Isso esbarra fortemente numa cultura japonesa tradicional, isolada, fechada. A nova primeira-ministra do Japão, a Sanae Kataishi, você sabia que ela é baterista de heavy metal? Não fazia ideia. Ela é baterista de heavy metal. Ela já se posicionou contra a migração. E o Japão está condenado a esse decréscimo. E a gente observa, se olhar a economia, o Japão está caindo em vários critérios econômicos do mundo. Seja PIB, seja produção industrial. Por quê? Porque não tem gente. Isso, não tem mão de obra. Essa razão de dependência não se sustenta. Tem muito mais gente dependendo do tesouro japonês do que contribuindo para ele. E isso, obviamente, vai empobrecer o país. A gente sabe, inclusive, que o Japão tem culturalmente mesmo essa tendência a menos filhos e ao isolamento social, né? A gente ouve notícias e lê notícias tristes, mas que, por exemplo, é comum entre os idosos japoneses o suicídio, porque eles ficam de fato isolados, não tem trocas com pessoas, ficam dentro das suas casas e isso vai gerando ali uma depressão e por muito tempo. Sim. Porque as pessoas vivem muito tempo e nessa condição. Então, o Japão precisa pensar como reaver a sua população jovem. Em alternativas. A curto prazo não existe outra saída que não a imigração. Mas aí bate nesse obstáculo que você estava falando, né? A questão, o governo japonês incentiva que as pessoas tenham filhos, incentivos financeiros, isenção de impostos, só que isso esbarra que, né, tem uma atualização do LOL. E aí, as pessoas, né? Mas agora, tirando a brincadeira, é uma questão muito importante para o Japão. E ele está virando um país de pessoas muito idosas e que não trabalham. A gente foi para o Japão em 2018 e era uma realidade, uma grande quantidade de pessoas idosas. Né? Já era. E pessoas, né, que podem trabalhar até mais velhas? Podem, mas uma hora não vão trabalhar mais, trabalhar 50 anos e aí se aposentam. Isso, e aí você tem, ou o impacto vai ser aposentadorias muito baixas e uma relação de vida bastante ruim, uma condição de vida bastante ruim, ou você vai ter uma economia que não se sustenta. E há ainda pro Japão uma questão cultural de poupança maior do que consumo, né? Sim, eles poupam muito. Foram destruídos, né, por bombas nucleares, eles estão no círculo de fogo do Pacífico, tem terremoto todo dia. Então, a ideia de haver uma reserva generosa de emergência faz parte da cultura japonesa. Então, soma-se a falta de mão de obra e a alta demanda do governo para o pagamento de pensões, para o pagamento de aposentadorias, da Previdência, a ideia de que o mercado interno japonês não é o mais ativo do mundo. Então, de fato, é uma tem deflação, muitas vezes, no Japão. Histórias de preços caindo porque as pessoas não consomem. A China passa por isso também. E essa cultura da poupança, essa cultura de fazer uma previdência privada, porque eles não sabem até quando podem contar. Se a gente vai para um outro lado, o oposto disso, né, nós temos um país jovem, que é a Nigéria. Eu queria falar um pouquinho da Nigéria. Muito oposta ao Japão, em vários aspectos. Então, a gente já começa olhando para a esperança de vida ao nascer, que na Nigéria é de 62 anos, então a gente já começa com quase 2 décadas a menos de expectativa de vida em relação ao Japão. E a população deve crescer de 232 milhões para 360 milhões em 25 anos. É um crescimento enorme. Brutal. Esse crescimento vai pressionar as cidades, vai pressionar o sistema de saneamento básico, o sistema de saúde, o sistema de educação, de segurança, mas, evidentemente, vai gerar também para a Nigéria, ao mesmo tempo, uma oportunidade, que é oferecer para o mundo mão de obra numerosa, o que a torna, numa lei ali simples de mercado, uma mão de obra também barata, disponível para ser utilizada por indústrias transnacionais, por plantas industriais que ainda dependam de mão de obra em 2050. Não sabemos o quanto a inteligência artificial e a tecnologia vai estar produzindo no lugar dos trabalhadores. Mas também é verdade que esses trabalhadores vão sair da Nigéria, né? Pode ser uma questão de fuga de cérebros, pode ser uma questão de mão de obra barata mesmo, indo para fora, porque isso é muito comum. A pessoa sai, vai para um país em que a moeda é mais forte, por exemplo, Estados Unidos ou algum país europeu, trabalha lá, manda dinheiro de volta para a família. Tem muitos países, e o caso da Nigéria potencialmente seria um desses, em que parte significativa do PIB vem dessas remessas que os trabalhadores que saíram da Nigéria
mandam de volta para suas famílias. Tipo o caso do jogador de futebol até. Claro que isso não é o jogador de futebol, o extremo do extremo. É o extremo do extremo, mas É. tem a ver o Mané, manda dinheiro de volta para o país. Perfeito. E, claro, esse mercado consumidor crescente, essa força de trabalho que é abundante, é algo que faz o olho da indústria, do mercado, do comércio brilhar. Então a Nigéria tem, ao mesmo tempo que uma pressão demográfica imensa em cima do seu próprio território, a chance de remodelar ligações internacionais importantes, porque as indústrias vão começar a olhar para a Nigéria como um lugar interessante. O comércio vai começar a olhar para a Nigéria como um lugar interessante, que hoje não é assim. Sim. É claro que existe uma janela de oportunidade muito grande para esses países. A Nigéria é só um exemplo, mas pensar no Congo, na Tanzânia, em países africanos que estão crescendo. Isso impacta muito a infraestrutura urbana, e a gente sabe que esses países não têm uma boa infraestrutura, nem de saúde, nem de educação, nem de transporte, nem malha viária, rodoviária, nada. Né? Então, é claro que eles se abrem para uma janela de oportunidade. Agora, será que essas cidades, a gente pensa em Abuja, como chama outra cidade da Nigéria? Lagos, exato. Lagos é uma cidade gigantesca e é uma cidade sem condição sanitária. Então, o quanto eles vão conseguir aproveitar desse boom demográfico. Se a gente pensar por outro lado, claro, a gente traçou aqui um cenário meio apocalíptico para o Japão, mas o Japão tem lenha para queimar. Né? O Japão tem industrialização fortíssima, tecnologia, o Japão tem uma confiança. Você fala em coisas japonesas, você confia. Isso. Pô, isso aqui, esse ar-condicionado de onde é? Do Japão. Então vai funcionar. Tá bom. Esse carro aqui, o Honda, o Toyota. Pode ser o Toyota? Pode ser o Toyota. Pode ser o Toyota. Não quebra, ele é famoso por não quebrar. Se tivesse só Toyota, o mecânico não teria trabalho. Então, quer dizer, é muito forte o Japão, mas precisa lidar com esse problema. Isso. E a Nigéria pode crescer, imagina, a partir de agora. Você estava falando, quando a Nigéria se coloca nessa situação de população extremamente jovem, é uma população que a longo prazo vai servir como mão de obra, não é uma população que é uma mão de obra com data de validade de curto prazo. Então, essa falta de infraestrutura pode até ser moeda de troca para a Nigéria. Então, empresa X, venha produzir na Nigéria, usar minha mão de obra barata, mas eu preciso que você construa a rodovia que vai ligar a sua indústria até o porto. E fazendo isso, eu te dou isenção de impostos X, Y, Z, e isso pode virar para a Nigéria uma outra forma de se abrir para oportunidades de investimento. Vai caber a eles entender qual é a melhor estratégia, né? E aí, né, eu acho que a partir desses dois casos, a gente tem perspectivas globais. Agora somos nós dois aqui, o Atlas Geopolítico. Se você chegou até aqui, você também pode nos ajudar a pensar nessas perspectivas globais, pode pensar como que isso vai impactar o futuro. Então nós teremos um mundo de globalização ou um mundo isolado? Um mundo de migrações em que a gente percebe, né, os jovens hoje vão fazer faculdade fora, vão estudar fora, cada vez mais, né, acordos diplomáticos entre Brasil e vários países da América Latina para que haja estudantes universitários de outros lugares, do Paraguai, da Argentina, principalmente aqui, né, do Mercosul, ou um isolamento. E esse isolamento vem carregado com xenofobia. A gente sabe que os países europeus passam por isso, necessitam de mão de obra, mas não aceitam os imigrantes. Necessitam de mão de obra, mas vêm como um perigo, como uma perda da cultura, não é? A gente fala da França, da Inglaterra, o quanto você ficar fechado pode te auxiliar. Mas, ao mesmo tempo, a vinda de imigrantes impacta em várias infraestruturas, impacta na segurança. Então, é um problema que eu vejo assim como o grande problema para as próximas décadas. E os dois lados crescem. O lado que defende a globalização, o multilateralismo, a expansão de culturas, é um lado que tem produção científica defendendo esse tipo de pensamento, esse tipo de sistema mundo. Ao mesmo tempo, o lado que defende um isolamento um pouco maior, protecionismo, comércio tarifado, tudo isso também tem defensores e tudo isso também se vê em um momento de expansão no mundo. Então, provavelmente isso vai se transformar em breve em uma disputa de narrativas de qual é o melhor cenário para se montar a economia, para se montar a política, para se montar a sociedade internacional, a comunidade internacional, e muito provavelmente isso vai gerar, inclusive, alguns atritos, porque em determinado momento aquele país isolado ou aquele país que trabalha mais no sentido de parcerias e de trocas comerciais multilaterais e culturais, enfim, eles vão entrar em rota de o interesse depende de ser de um modo ou de outro modo.
E uma coisa que também nos chamou a atenção, né, Matheus, é a probabilidade grande de redução de força de trabalho no mundo. Isso vai demandar do mundo uma maior aplicação tecnológica, uma maior aplicação de inteligência artificial. Então a gente vai começar a reforçar esse tipo de tecnologia para lidar com a redução da população economicamente ativa, mas ao mesmo tempo é justamente o avanço dessas coisas todas que ameaça o trabalho de quem ainda representa força de trabalho, quem ainda representa população economicamente ativa. Então é uma faca... Uma faca de dois legumes. Legumes, isso. Exato. De 2 legumes. Existe, né, essa alteração, acho que isso a gente já pode falar, né? Uma alteração de importância de coalizões internacionais. Então, a Europa não é mais o centro do mundo, as economias mais potentes do mundo. Nós temos um papel muito maior do sul global e esse papel tende a crescer. Acredito que não é difícil fazer essa previsão em cenários de futuro próximo, futuro distante, de 50 anos. O sul global, a China, vão se tornar as economias maiores do mundo. O Brasil tem uma possibilidade de crescer muito. A Índia vai crescer. A Índia talvez seja o que mais vai crescer, segundo prognósticos aí. E nós temos esses novos mercados, essa nova configuração, portanto, e de um mundo que eu acredito, acho que para a gente caminhando para o fim, que um mundo que vai mudar e vai mudar mais aceleradamente. Ou seja, não tem como escapar disso. Não. E esse sul global vai chamar atenção porque tem uma população mais jovem. Sim. É uma população mais jovem, então, uma população que a gente quer dizer melhor? Não, é uma população que ainda faz parte da força de trabalho. A indústria precisa de trabalhador, o comércio precisa de trabalhador, o setor primário, secundário, terciário, todos os setores precisam de trabalhador. E esses trabalhadores serão numerosos no sul global. Então, sim, as grandes empresas, as grandes corporações devem voltar seus olhos para o sul global. Porque se é aqui que está a força de trabalho, é aqui que está o mercado consumidor. Sim. Mão de obra qualificada também, mão de obra não tão qualificada, mão de obra que precisa para construir de infraestrutura. A gente sabe, é difícil pensar numa IA que sozinha constrói uma hidrelétrica, que constrói uma estrada, você precisa de mão de obra. Acho que a gente pode, então, né, chegar ao fim, agradecer, acho que eu acho que foi um dos episódios mais legais que a gente fez, fiquei muito feliz. Acho que esclarecemos muita coisa. Acho que se para vocês, ouvintes, alguma coisa não ficou muito clara, pergunte, comente, tragam esses debates, as dúvidas e ajude que esse projeto se expanda também como, né, uma população da Nigéria que está crescendo. Vai ser um prazer debater nos comentários, concordar, discordar. Eu também gosto muito desse tema, eu acho que esse tema faz todo sentido porque é um tema que nos acompanhará independente do que aconteça. Não há política, não há visão de mundo que impeça a população de variar para mais ou para menos, isso vai acontecer. Foi um tema leve, mas um tema extremamente pertinente. Sim. Obrigado pela discussão, Matheus. Valeu. E ficamos nessa. Ficamos nessa. Curtam a gente, compartilhem e vejam os outros canais. Spotify, Instagram, YouTube, estamos em todo lugar. Isso aí. Valeu. Atlas Geopolítico. O Mundo em um Podcast. Boa. Eu acho que foi o melhor. Foi bom, né? Foi o mais natural. A gente tá melhorando.